Fala Fera do Vai Cair Neném, meu nome é Pamela Soares, professora de linguagens, e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2022, é a questão número 31 da prova azul, tá certo? É uma questão de literatura. Então, inclusive é uma questão que se esperava, né, que aparecesse. No caso, o tema da questão é o modernismo, então 2022 foi o centenário do modernismo no Brasil, então a gente esperava que houvesse algum texto relacionado a isso, né? E foi o que aconteceu, e a gente vai comentar um pouquinho mais depois de eu ler o texto, certo? Vamos lá. O texto é a Bagaceira, né? Um trecho da Bagaceira, e vamos embora. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueléticos, redivivos, com aspectos terrosos e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na madreira cômica, cresciam como se o vento os levasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, os ascites, consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Bom, a gente sabe que o tema retirante, ele é muito presente na literatura brasileira, principalmente ali no regionalismo de 30, né? Então, é uma marca, inclusive, muito presente nos textos de Graciliano Ramos, a própria Raquel de Queiroz, que também trouxe uma narrativa que traz muito essa visão que está aqui na Bagaceira. Então, a gente vê muito forte essa temática dentro ali do regionalismo de 30, né? Que é a prosa que foi feita, né, nesse período de 1930 e que evidenciava principalmente as denúncias, né? Então, a gente tem uma literatura um pouco mais engajada. Ela já começa, obviamente, na literatura brasileira, mas no romance de 30 a gente vê bastante essa ideia dos esquecidos do Brasil, né? Principalmente o povo nordestino sertanejo que sofre com condições como a da seca, né? Que é o caso, é o tema do texto aqui. Então vamos para o enunciado, né? Os recursos composicionais que inserem essa obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifesta-se aqui em quê? No quê? Então ele está dizendo que esse trecho aí, ele está sim inserido no romance de 30, mas existe um aspecto que vai evidenciar essa inserção, né? Então, como eu falei, é um romance que está muito ali na questão da denúncia, e principalmente de pessoas que não são tão valorizadas, são os esquecidos. Então, a gente tem, obviamente, um escritor ou outro que foge muito disso, né? Por exemplo, o Érico Veríssimo, ele está ali no cânone da literatura de 30, mas ele foge um pouco dessa perspectiva, mas os outros, né? O Jorge Amado, o Graciliano, a Raquel Queiroz, eles são autores que vão falar bastante dessa temática. Então, a gente acaba caracterizando bastante esse romance de 30 dentro dessas categorias. E aí vamos aí para os enunciados, né, para ver qual é que melhor se enquadra, né, pensando no trecho e pensando nessa característica dos romances de 30, tá? Então, letra A, desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Essa parece um pouco suspeita, né, para ser a verdadeira, mas vamos ver as outras. Letra B, indefinição dos espaços para o efeito de generalização. Então, a gente já poderia descartar essa letra B de cara pela palavra indefinição. Se a gente tem um regionalismo muito atrelado às questões de denúncia social, de um lugar específico no Brasil, então não existe essa indefinição. Muito pelo contrário, o espaço ele acaba sendo muito importante para compor essas narrativas. Então, a letra B não seria por esse motivo. Na letra C, análise psicológica da reação dos personagens à seca. Essa questão psicológica, ela de fato vai aparecer no modernismo, mas um pouco mais à frente ali, em nomes como Clarice Lispector. Mas não é isso que caracteriza este trecho
dentro do romance de 30. Então, a gente também desconsideraria essa letra B. B não, C. Letra D, engajamento político do narrador ante as desigualdades. Ele está ressaltando, sim, as desigualdades. A gente poderia até pensar em marcar essa por essa questão do engajamento, né? A gente sabe que literatura engajada é aquela que está muito atrelada à denúncia, mas esse narrador, ele assume uma posição política para isso, então é isso que acaba sendo, isso e nos faz desconsiderar essa letra por esse motivo, tá? E letra E, contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Essa aqui, ela também acaba sendo um pouco fora da curva, um pouco não, né? Bastante. Então, não tem essa questão lírica, a questão do espaço ser uma alegoria. Não, gente, o espaço é esse mesmo. É um espaço de seca e essas pessoas que fogem desse lugar, que ele fala lá no final, são os retirantes, sofrem com isso. Ao mesmo tempo que o sol, ele castiga, o sol também é o guia dele para saber em qual lugar ele tem que fugir. Então, é uma situação realmente muito dolorosa, né? E não é uma coisa... são pessoas que morrem, que passam fome. Isso não é nada... é um espaço de denúncia, né? Não tem nada de alegórico nisso. Isso aí é a verdade nua e crua, que infelizmente até hoje pode acontecer em alguns lugares aqui no Brasil. Então, a única alternativa que contempla a característica do romance de 30 e acaba trazendo essa característica para o trecho, perdão, é a alternativa A. Então, ela é a que melhor atrela a característica do romance de 30 com o trecho que tem aí. Então, a resposta é a letra A. E, assim, é uma questão muito tranquila para quem conhece as características desse romance. Por isso que é muito importante a gente evidenciar o modernismo em si. O modernismo na literatura brasileira, ele acaba flertando muito com as outras escolas literárias, né? Por exemplo, essa coisa do regionalismo, ela já apareceu na literatura antes, ali no romantismo, né? E essa questão da denúncia, da cor local também, como caracterizar essas pessoas que vivem nos interiores, isso já apareceu, não é novidade no modernismo. Mas o modernismo, ele traz e transforma isso com um cunho mais de denúncia. Então, tem um diferencial. Então, assim, estudar modernismo acaba sendo bom para a gente entender um percurso, assim, nas escolas literárias e vale muito a pena, né? Então, sempre cai, sempre tem questão aí de segunda, da primeira ou da terceira geração. Então, assim, essa questão foi muito tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima, tá? Um abraço, um beijo, até mais.